Bem, antes de eu começar a falar um bocadinho sobre aquilo que tenho para vos falar essa manhã, deixa-me partilhar uma coisa que eu partilhava ainda há pouco com os diáconos. Esse é um daqueles domingos que eu não queria subir aqui nesse púlpito. Não queria mesmo. Quando vi esse texto, e os irmãos lembram-se, no domingo passado eu disse que eu fugi do texto e fui para outro, porque eu não queria mesmo falar desse texto. Mas nessa igreja nós falamos de todos os textos da Palavra de Deus. Nós não fugimos. Nós acreditamos que a Palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela traz ensino à sua igreja e nós falaremos de toda a Palavra de Deus. Uma vez colocado isso, deixa-me começar com um ditado. Quando vires a barba do teu vizinho a arder, põe as tuas de molho. Alguns de vós conhecem esse ditado. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu amo ditados populares. Eu gosto de saber de onde eles vêm. Eu gosto de saber qual é a origem, o porquê, o quanto ele foi se modificando ao longo dos anos. E a verdade é que esse ditado é espanhol. E eu estou a ver alguns de vós torcendo o nariz. De Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Eu sei, aliás, Alcobaça sabe bem disso. Está aí Pedro e Inês, não é? Mas não fala nada de ditados. Portanto, esse ditado espanhol é bom. E eu pedia-vos mesmo para que pudessem olhar para ele como deve ser. É um bom ditado que nos vai ensinar algo muito interessante. Naquela altura, estamos a falar da Idade Média, estamos a falar mesmo lá de trás, o que acontecia? A barba de um homem, ela significava a sua coragem, o quão másculo ele era. Portanto, quanto maior a barba, mais másculo. É por isso que o Júlio anda a deixar ali a barba dele a crescer. Mas é só barba, Júlio, o cabelo não é preciso, já agora... Pronto. Mas era mesmo esse o sinônimo. Então não era incomum que no final de uma batalha medieval, como forma de humilhar o perdido, a pessoa que perdeu a batalha, se ele não fosse morto, obviamente, ele ter a sua barba queimada ou raspada. Era muito comum isso acontecer, quer numa batalha, quer numa guerra, isso era algo que acontecia. E então começou a dizer esse ditado no sentido, se a pessoa ao pé de ti está a ter a sua barba danificada, se calhar é melhor tu teres atenção ou fugir dali, porque tu pode ser o próximo. Muito cuidado com o que acontece. Não é à toa que com o passar do tempo, esse ditado foi encurtando e hoje em dia só dizemos basicamente a segunda parte. Põe lá as tuas barbas de molho. Pelo menos lá no Brasil é muito comum dizermos isso. Significando, tem cuidado, tenha atenção, porque algo mal pode acontecer nessa situação. Então, a verdade é que o texto que nós vamos estudar hoje tem muito a ver com isso. Eu desafiava os meus irmãos a abrirem então esse texto de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, no versículo 20 e 21 do capítulo 5. Portanto, 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 20 e 21. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz só um minuto. Amém. Então vamos lá. Diz assim a tradução que tenho aqui em minhas mãos. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, e isso servirá de forte advertência para os demais. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que, sem prevenção, guardeis essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, eis aqui um pequenino trecho da Tua Palavra lida, Senhor, e um trecho difícil, mas um trecho fantástico de amor que Tu tens pela Tua Igreja. E eu te peço que nessa manhã, use a minha vida para falar à Tua Igreja aquilo que Tu tens para nós através desse texto, e que nós possamos, ó Pai, crescer e aprender contigo. Que não seja a minha incapacidade humana limitador para aquilo que Tu queres falar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Texto lido. Eu confesso, quando li esse texto fiquei atônito. Fiquei mesmo sem acreditar no que tinha lido. Já tinha lido outras vezes, mas agora quando li para pregar eu disse, epá, o que é isso? Será que Paulo se equivocou quando estava a escrever? Irmãos, lembrem dos telemóveis no silêncio, é bom, só porque sim, e não estou a repreender publicamente, está bem? Será que Paulo se equivocou? Será que
foi um erro de tradução. Sabem que, com o passar do tempo, algumas traduções sofrem alguns erros, não é? E a gente precisa voltar ao original. O que será que aconteceu? Eu confesso, quando eu olho para esse texto, eu penso, deve ter alguma coisa errada. E eu fui estudá-lo. E confesso, vamos começar do começo. E começar do começo não é começar da repreensão de Paulo, não é dizendo o que Paulo está a dizer a Timóteo, mas é o que Jesus diz sobre a repreensão. Eu acho que a gente precisa mesmo voltar à fonte. Vamos voltar à origem sobre quando um irmão peca. Jesus falou sobre isso também. Então, abram as vossas Bíblias em Mateus no capítulo 18, por favor. Mateus, capítulo 18. Vamos ler alguns versículos, portanto mantenha depois aberta, Mateus 18. E vamos começar pelo verso 15. Mateus, capítulo 18, verso 15. Diz assim a tradução que tenho em minhas mãos. Se um irmão pecar contra ti, fale com ele em particular. Chame-lhe a atenção para o seu erro. Se ele o ouvir, terás recuperado o seu irmão. Vamos parar por aqui por enquanto. Deixem as Bíblias abertas. Ok, portanto, a primeira coisa que nós precisamos definir é: estamos diante de um cenário onde uma pessoa peca contra outra. É um pecado de quem? O que é que diz o vosso texto? De um irmão. Eu digo várias vezes nesse púlpito e volto a repetir. A primeira coisa que nós temos que ter em atenção é que as expectativas de Deus para os crentes em Cristo Jesus é diferente das expectativas de Deus para os não crentes. Então, nós estamos a falar hoje para crentes. E se tu nos visita nessa manhã e não és crente, eu quero te dizer que Deus ama-te muito. E Ele quer também ter expectativas sobre a tua vida. Ele quer que tu estejas desse lado. Mas esse texto de hoje vai falar para crentes. Exatamente pelo amor que Deus tem pela sua igreja, Ele vai explicar aos crentes como agir. Então, os crentes, os irmãos, não é um congregado, não é alguém que aparece na igreja de vez em quando, é um irmão, é um membro dessa igreja. Se ele pecar contra ti, a primeira coisa que ele diz é que podem acontecer 3 cenários, e ainda não está nesse versículo, só está um deles. O primeiro cenário, nesse versículo, nós vemos que ele pode nos ouvir. Espetáculo. Vamos ter com ele, falamos, conversamos, expomos a situação à luz da palavra, e aquele irmão nos ouve. E diz-nos o texto bíblico que, se isso acontecer, ele pode mudar de atitude, ele pode pedir perdão pelos seus pecados, ele pode se converter, ele pode se arrepender, e a gente cumpre o objetivo principal da repreensão bíblica. Qual é o objetivo principal? Recuperação. Recuperaste o teu irmão. Nós não temos uma disciplina bíblica porque queremos que a pessoa se afaste. Não, não. Nós queremos recuperar o nosso irmão. E o primeiro cenário, digamos que é o cenário ideal. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Quando isso acontece, alguém vem ter connosco em público ou no particular? No particular, é isso que diz a Bíblia. No particular, vai vir ter connosco, vai falar connosco, vai nos expor, e nós temos a chance de converter dos nossos maus caminhos mais uma vez. E é assim que funciona a caminhada cristã, queridos. Se tu andas na caminhada cristã achando que tu és um santo que não erra, já estás errado. Nós falhamos, todos nós, quer por incredulidade, quer por momentos de fraqueza, quer por falta de atenção ou por ímpeto de fazer o certo. Todos nós erramos. E a Bíblia diz que quando isso acontece, nós temos que ouvir as pessoas que vêm ter conosco, no particular, falar conosco, em amor. Porque é mesmo isso. A repreensão bíblica, ela acontece em amor. E permitam-me, o texto de hoje vai falar de um amor tão grande que eu demorei a percebê-lo. Amor. Mas, ao que parece, essa repreensão bíblica feita em particular pode acarretar num segundo cenário. O desfecho pode ser outro. E está no verso 16. Algum irmão com voz de trovão, por favor, leia o verso 16.
Amém? Obrigado, irmão João Pereira. João Miguel, desculpa. Estava a olhar para um lado e virei para o outro. Se o irmão não te ouvir, ou seja, pode ser que depois daquela conversa, depois daquela exposição, depois daquele carinho e amor no privado, o irmão não te ouça. Nesse cenário, nós temos um segundo mandamento da parte de Jesus. Nós devemos ir ter com ele acompanhado de 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 testemunhas. Para que serve uma testemunha? Já agora o irmão que leu é a melhor pessoa para me dizer isso, um advogado. Para que servem testemunhas? Para testemunhar o que está a ser dito. Ele vai contar aquilo que viu, aquilo que ouviu, aquilo que vivenciou. A testemunha serve para, de alguma forma, esclarecer os fatos. Não é isso? Ou estou equivocado? É isso, não é? Elas estão ali para esclarecer o que se passou. Elas não intervêm, elas esclarecem. Elas contam o que se passou. Então, o que acontece é que, caso o irmão não te ouviu, caso o irmão não quis te dar ouvidos, não quis mudar de atitude por causa daquilo que tu disseste, tu vais levar 2 ou 3 testemunhas para que, quem sabe, esse irmão olhe para essas testemunhas e pense, epá, afinal isso não é loucura da cabeça da Vitória. A Vitória está a me dizer, mas está aqui o Júlio, está aqui a Maria, está aqui a Ana, epá, se calhar eu devia ouvir. Percebem? O objetivo ainda é recuperação. Continua a ser recuperação. Porém, dessa vez já temos um segundo objetivo aí. Tu levas as testemunhas para que toda a gente saiba que tu fez o necessário, o que estava ao teu alcance, o que a Bíblia manda para tentar recuperar o teu irmão. A testemunha serve para ti, para te resguardares. Ainda estamos a ter cuidado com a privacidade do irmão. Esse assunto ainda não é público. Ainda não foi parar a igreja. É uma coisa ainda fechada, num pequeno e restrito grupo, que está a tentar recuperar o irmão. Dúvidas até aqui? Não é um BBD, mas eu pergunto. Ok. Então, nós estamos diante de um segundo cenário, que ainda é um cenário de amor para com a pessoa que está em pecado. É um cenário onde as pessoas serão desafiadas a voltar com muito zelo, com muita perseverança, e ainda é feito em público ou em particular? Em particular. Ainda é em particular. Temos ali 2 ou 3 pessoas, mas ainda é em particular. Entretanto, ao que parece, pode haver um terceiro cenário. E esse terceiro cenário é menos agradável. Versículo 17, um outro irmão, por favor. Amém. Meus irmãos, ao que parece, esse querido irmão em questão está em pecado, não quer ser corrigido, não ouviu quando uma pessoa foi ter com ele, não se arrependeu quando houveram 2 ou 3 testemunhas, e agora é preciso tomar uma atitude diferente. Sabem porquê? Ele não quer ser restaurado. Ele não quer ser restaurado. E se tem uma coisa que nós batistas defendemos, é que nós temos livre arbítrio. Tu podes escolher o que fazes. Pode ser calvinista à vontade, irmão, a gente não está a falar disso. Mas na prática, tu tens o direito de escolher se tu vais se arrepender ou não. Se queres continuar na prática do pecado ou se queres te converter a Cristo. Só que algumas pessoas não querem ser restauradas, elas não estão dispostas a ser mudadas, elas não querem mudar de direção. E o que fazer nesses casos? O que fazer quando uma pessoa quer viver uma vida pecaminosa, já foi advertida, já foi falado e ela continua? E mais uma vez, estamos a falar de irmãos da igreja.
Ah, pastor, aquele fulano continua a fazer tudo e vai à igreja. Ele pode ir à igreja à vontade. A igreja é um lugar onde a gente reúne toda a gente. Estamos aqui para isso. Membros da igreja. O que a gente faz nesse caso? Meus queridos, segundo o texto bíblico, é em público ou em particular o que vem a seguir? Em público. Reparem, em público há igreja. Não é no salão de cabeleireiro, não é no snooker, não é no futebol, é a igreja. É um assunto de igreja a ser tratado em igreja. Se esse irmão, se essa irmã não aceitou as repreensões, continua a fazer ouvido do mercador, sem querer saber o que se acontece, ele pecou e quer continuar a pecar e não quer mudar, aí, meus queridos, nós temos que trazer o caso à igreja. Porque essa pessoa está a causar muito mais mal do que a gente possa imaginar. Essa pessoa é como um tumor. Sabem, um tumor maligno que vai crescendo e as pessoas ao seu redor começam a ter atitudes parecidas com a dela. Porque se ele faz isso e não lhe acontece nada, eu também posso. Se ele continua a viver assim, já está na igreja há tanto tempo, eu também posso. E de repente o corpo começa a sofrer por causa de uma pessoa. E meus queridos, está aí o amor que eu não conseguia perceber. O que Jesus vai dizer é: agora nós vamos fazer um procedimento cirúrgico. É algo invasivo. Machuca. Dói. Não acaba bem para o tumor. Ele vai ser removido. Ele não vai ser restaurado nesse momento. Pode ser que futuramente ele possa entender. Mas agora ele vai ser removido. Mas o corpo vai viver. É em amor para o corpo. Conseguem entender o amor por trás disso? Eu sei que parece duro e é. Mas nós acabamos de falar, nós tivemos um irmão que passou por uma cirurgia há pouco tempo de urgência. A nossa irmã dela vai passar por uma cirurgia, assim que funciona. Para o bem do corpo, nós precisamos, às vezes, fazer coisas mais duras. Porque não estamos a falar de todos os casos. Não estamos a falar de tudo e mais alguma coisa. Estamos a falar de casos específicos, onde pessoas específicas estão a viver em prática de pecado e não querem se arrepender. Elas já foram advertidas, já foi falado, e eles não querem mudar. Meus irmãos, o corpo pode morrer, e Deus não vai deixar o corpo morrer. E nós não podemos deixar o corpo morrer porque essa pessoa não quer mudar. A igreja é sim um lugar de pecadores, mas a igreja é um lugar de pecadores arrependidos congregarem, e não um lugar para pecadores acomodados descansarem. Repito, a igreja é um lugar de pecadores arrependidos congregarem, não um lugar de pecadores acomodados descansarem. Nós precisamos mudar. Nós fomos chamados para mudar, não para viver a mesma vida. O problema é que as pessoas começam a viver dizendo: eu vou viver a vida como eu quero porque Deus é amor. Ele me ama e Ele vai me levar para o céu de qualquer jeito. Não se escondam atrás do amor de Deus para viver uma vida pecaminosa. Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus nos ama, mas quer que nós mudemos de vida. Deus nos ama exatamente como somos, mas nunca nos deixa da forma que estamos. O Evangelho é arrependimento. O Evangelho é mudança. E se tu nos visita nessa manhã e ainda não percebeste o amor de Deus, e eu sei, essa mensagem dura, se calhar não estás a perceber muito bem, mas eu te garanto, o amor de Deus pode transformar a tua vida de uma vez por todas. E com isso em mente, agora sim vamos olhar mais uma vez para Timóteo. Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Dizia assim o texto que nós lemos no início: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Vamos começar por aqui. Eu volto às perguntas iniciais. Será que Paulo se equivocou? Será que a tradução está errada?
Será que não devia estar na Bíblia isso? Bem, a primeira coisa importante a perceber é que Paulo está a seguir o mesmo princípio de Jesus. Está a falar de pessoas que estão a pecar na igreja e que são liderança, porque todo esse capítulo agora, esse trecho, fala sobre pastores, bispos, líderes da igreja. Paulo está a ser até um pouco mais do que Jesus. Jesus disse todos os irmãos. E Paulo está a dizer, não, estou a falar só da liderança. Timóteo, tu és um jovem pastor, tu és o tipo que vai dirigir a igreja, então fique atento. A liderança tem que ser cobrada de uma forma diferente. E os irmãos devem se lembrar das mensagens que eu já preguei aqui. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de lidar com a liderança, porque eu entendo que a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem muito é confiado, muito é exigido. Lucas 12, 48, palavras de Jesus. Então, a liderança é cobrada de forma diferente. E Paulo está a dizer, olha, se o líder pecar, ele precisa agir de uma forma diferente. Ele tem que ser exemplo até na sua repreensão. Agora, tem uma coisa que é importante. E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Vocês aqui em Portugal usam essa expressão? Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha durante muito tempo e tive que voltar ao grego. Tive que olhar o original do texto. Porque eu dizia, qual é o limite? Qualquer pecado? Qualquer pecadinho de um líder ele tem que ser exposto à congregação? Isso não parece amor. Porque a pessoa não vai ser restaurada. Isso parece uma cirurgia. Eu vou cuidar do corpo, mas eu não vou cuidar da pessoa. E graças a Deus pelos textos originais. A forma do verbo é a mesma forma de Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos. Lembram desse texto? Toda a gente já deve ter ouvido uma pregação a dizer que o verbo ali tem uma forma no grego que não temos no português, que é uma ordem constante, ou seja, enquanto vai, enquanto estão a ir, continuamente a ir, o pecar aqui está a dizer isso. Então, aqueles que estão continuamente a pecar, aqueles que vivem no pecado, aqueles que continuam a pecar, graças a Deus pelo grego. Ele está a falar a mesma coisa que Jesus. Ele está a usar exatamente o mesmo parâmetro de Jesus. Não é, olha, a pessoa pregou, ela é da liderança, vai logo. Não, não, não. Ela continua a pecar. Ela já foi advertida, mas ela acha que pela sua posição nada vai acontecer. Ela já foi advertida, mas ela quer continuar a viver em pecado. Nesse caso em que ela não quer cuidar, em que ela não quer mudar para os líderes, exclusivamente para os líderes, segundo aqui o que Paulo está a dizer, para aqueles que vivem em pecado, aqueles que acham que o seu status social é algo importante, que eles são intocáveis, a esses, adverte-os publicamente diante da igreja. Para quê? Para gerar o que Paulo vai chamar de santo temor. Se o teu vizinho tem as barbas a arder, põe as tuas de molho. Se a liderança está a ser repreendida dessa forma porque não mudou de atitude, é melhor que eu também tenha cuidado, porque eu também peco, eu também sou um pecador e eu também preciso mudar de atitude. Conseguem perceber o parâmetro? Conseguem entender o amor por trás disso? Até mesmo uma atitude tão dura e drástica serve para que a igreja seja amada por Deus e mude de atitude e converta-se ao Senhor. É por isso que Paulo diz no versículo 21, eu conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, sem prevenção, guarda essas coisas, não fazendo nada por parcialidade. A ideia é que não importa se é teu amigo, não importa se ele está na igreja há muito tempo, não importa se ele é velho ou jovem, eu te conjuro. Conhece a expressão conjurar? Parece algo forte, parece algo vindo dos filmes do Harry Potter, não é? Conjuro-te. É por aí. É mesmo por aí. Conjurar é uma ordem tão forte, que, segundo a ideia do Harry Potter, para quem gosta, nem os espíritos conseguem resistir. É algo que tem que fazer. É mesmo essa ideia. Conjurar é algo que tu não tens escolha. Tu precisas fazer, apesar de gostar ou não. E está aqui a minha luta com esse texto. Eu posso não gostar. Eu tenho que fazer. É uma ordem.
Eu conjuro-te diante de Deus, conjuro-te diante de Jesus Cristo e conjuro-te diante dos anjos eleitos. Esquisito. Parece que perdeu força, não parece? Deus, Jesus, agora anjos. Pá. Irmãos, quem são os anjos eleitos? Houve uma guerra no céu. Satanás e alguns anjos rebelaram-se contra Deus e 2/3 ficaram. Esses são os anjos eleitos, os que ficaram. Os que não se rebelaram contra Deus ficaram no céu. Os que se rebelaram contra Deus, o que aconteceu? Foram expulsos, foram lançados na terra e vão queimar por toda a eternidade no inferno. Sabem, os anjos eleitos, eles viram seres celestiais serem punidos publicamente porque se rebelaram contra Deus. Então eu conjuro-te, diante de Deus, diante de Jesus e diante dos anjos que sabem exatamente o que eu estou a falar, não faça por partidarismo. Faça o que precisa ser feito porque eu amo o corpo. E eu quero que o corpo viva. Faça o que é preciso fazer porque a igreja é mais importante do que tudo. A igreja foi estabelecida por Jesus. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja é o amor de Deus revelado nesse mundo depois de Jesus. Portanto, meus irmãos, eu quero terminar essa mensagem um bocado dura, mas em amor dizendo, eu conjuro-te, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo e dos anjos eleitos, muda a tua atitude. Não viva em pecado. Não continue na prática do pecado. Por amor de Deus, por amor à igreja, não viva na prática do pecado. Enquanto o grupo de louvor vai vindo aqui à frente, eu quero te dizer, nós não estamos a ver literalmente a barba de alguém arder, mas nós estamos a ser chamados a atenção de que a barba de alguém pode arder. Então põe as tuas de molho, hoje. Muda de atitude. Arrepende-te e converte. Não continua a viver como estavas a viver até aqui, porque não faz sentido continuar. Deus ama-te e quer que tu mudes de atitude. Deus ama a sua igreja. Há esperança para ti nessa manhã. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus deseja que tu sejas restaurado nessa manhã. Eu quero te desafiar a olhar para dentro de ti e ver o que há de mal, porque todos nós temos pecado. Todos nós. Para de carregar o teu pecado de estimação. Coloca isso diante do altar do Senhor nessa manhã. E faz uma oração dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Ajuda-me a mudar. Ajuda-me a mudar de direção, porque eu não quero ser arrancado do corpo. Não se importa com quem está à tua direita ou à tua esquerda nessa manhã. Quando nós vamos cantar essa canção, faz a tua oração ao Senhor. Que essa seja a tua oração cantada dizendo, Senhor, é o meu desejo, é viver para Ti. Eu Te dou o meu coração nessa manhã. Eu Te dou todo o meu ser. Eu quero viver para Ti. Meus irmãos, eu não quero, sinceramente, que tu tenhas que passar pela primeira, nem pela segunda, muito menos pela terceira. Então agarra essa chance, que ela pode ser a última, e diga, Senhor, o meu desejo